Olá, estamos aqui mais uma vez para esse encontro super especial que é o Falar em Essência. E hoje eu tenho, assim, muita honra de trazer a minha professora amada. Eu já a modelei muitas vezes. Eu sou uma grande admiradora do trabalho dela, da pessoa que ela é, porque, gente, vocês vão ver, ela é realmente incrível. Estamos aqui com a Maiara. Se apresente, Má. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Oi, Fran, tudo bem, querida? Olá para todo mundo, para o pessoal aqui que está nos ouvindo. É para mim também uma alegria muito boa poder ter essa conversa, esse bate-papo, falar de essência, que é o que a gente gosta, né, de falar. É. Dizem que as pessoas que falam sobre as ideias, né, são realmente as pessoas inteligentes. Então, sempre quando tem uma oportunidade, um propósito para a gente poder falar um pouco mais sobre isso e aprender juntas é muito bom. Então, muito obrigada pelo convite, Fran. Imagina, estamos juntos aí, eu acho que para somar nesse mundão, né? Vamos somando. E aí, Você como quer eu que disse, eu fale, me apresente primeiro? sim. Tá. Bom, então eu sou a Maiara, né? Sou psicóloga, minha formação é na psicologia. Depois, ao longo do percurso de trabalho, a constelação familiar chegou também na minha vida como uma técnica, né? Então, hoje eu trabalho com a psicologia integrativa, sistêmica, e junto com a minha mãe, né, nós fundamos e abrimos aqui a Aldeia Florescer, que é um centro terapêutico e pedagógico, onde a gente atende aqui em Bauru a população em geral, online também, e em grupo, né, individual. Então, aqui hoje nós somos 10 terapeutas, cada um numa linha, né, de atendimento, e aos finais de semana funcionamos também como escola e formamos novos terapeutas. E aí, na nossa visão, né, aonde a gente olha, a aldeia também tem o propósito grande de a gente poder fazer um trabalho com as crianças. Então, trabalhar o desenvolvimento humano da infância até, né, a vida adulta, até a sábia idade, que a gente pode compartilhar mais. E aí, além da vida profissional, né, eu sou mãe de duas crianças, dois meninos, o Miguel e o João. O João chegou agora no mundo, tá fresquinho ainda, com cheirinho de céu. A gente dá aquele cheiradinho, já lembra do céu, não dá vontade de soltar. E o Miguel tá com 6 anos, terminando aí o primeiro ciclo da infância dele, né? E também tem o maridão, que daí é uma outra função também, é de esposa, né? Então, eu sou esposa do Raeder, filha da Silvia, do Aurélio e do Zé Paulo. Tem dois pais aí nessa trajetória, meu pai e meu padrasto. E estou aqui, né, no trabalho, no serviço. Então, hoje eu considero muito o servir realmente como algo importante a ser trabalhado. Ai, é lindo. E é um trabalho lindo que tem na aldeia. Eu sou suspeita para falar porque é maravilhoso. E a aldeia segue nesse embalo que eu já vou começar te fazendo perguntas. E nesse embalo que a aldeia e vocês aí, né, têm como trabalho, que é se conectar com pessoas, né? Trazer pessoas para olhar para o desenvolvimento. E aí, desde a infância até essa melhor idade. Mas como que você enxerga a importância da conexão, Má? O que é conexão para você? Eu acho que, em última instância, para todos nós, né, para os seres humanos, é a principal coisa que a gente vem fazer aqui, né? Recentemente, nós tivemos uma aula muito importante de um módulo aqui que se chama A Travessia. E um aluno deu um depoimento dele, porque ele viveu uma experiência de quase morte, uma EQM, né? Então, ele caiu num. Ele estava num sítio, essa pessoa estava num sítio e tinha uma armadilha montada para pegar animal. E ele caiu nessa armadilha e disparou muitas balas, né, assim, no corpo dele. E ele quase morreu mesmo. E aí ele estava explicando como que é uma EQM, né, uma experiência de quase morte.
E ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou: olha, quando eu achei mesmo que eu ia morrer, que eu estava indo, e eu quase fui, que todo mundo conta que passa um filme na cabeça, né? Isso é um relato das EQMs de uma forma geral, para gente que estuda a mente. A pessoa, quando vive uma experiência de quase morte, muitas falam isso, que o tempo para e passa um filme na nossa frente, né? E ele falou que passou muita coisa, e o que mais importou para ele, mais foi marcante, foram as pessoas. Ele falou: olha, eu não vi carro, eu não vi casa, eu não vi meu trabalho, eu não vi nada, eu via as pessoas. E aí ele falou isso com muita força, assim, com muita verdade. Ele falou: gente, na vida o que realmente importa são as pessoas, é para isso que a gente está aqui, né? E aí isso vem muito de encontro com a teoria do Bert, né, do Bert Hellinger, que é esse criador das constelações familiar, que ele fala que para a gente, para o ser humano, pertencer é mais importante do que sobreviver. Então, esse é um instinto nosso de pertencimento. Se eu pertenço a um clã, né? Pertencer, me conectar com as pessoas, ter uma mãe que cuide de mim, que goste de mim, né? Um pai, depois uma aldeia toda, né? Que vai te cuidar. Isso é mais importante para o ser humano do que sobreviver. Por isso que muitas vezes tem pessoas que adoecem para pertencer, né? Então, numa família em que eu nasço que todo mundo é doente, eu muitas vezes adquiro doenças para ficar igual ali e me conectar, porque a gente também se conecta com as pessoas através da dor, né? Não é só através do amor. É uma outra fonte de conexão. Então, eu acredito que as pessoas são o intuito, né? O começo, meio e o fim do nosso trabalho aqui, mas também a gente entender esse ser que é o ser humano e as complexidades que ele traz e tudo que ele traz, que nós também somos seres que temos consciência de que não estamos sozinhos no mundo e que ser essa pessoa, trazer isso também é cuidar da natureza em volta da gente, é cuidar dos outros tipos, né, de seres que estão por aqui. Isso também é uma função humana, né, cuidar do ambiente que ele está. Então, acho que quando a gente consegue atingir essas coisas todas, aí a gente sente a verdadeira felicidade, a plenitude de estar em contato com a sua essência. Sim. E assim, várias outras coisas já me vêm na cabeça, assim, eu fico com aquela vontade de perguntar tudo de uma vez, mas vamos em partes. Eu adoro te ouvir falar, assim, é uma delícia. Mas pensando nessa questão da conexão e de quanto a gente está pronto para ela, muitas vezes a gente precisa se colocar vulnerável para fazer essa conexão, né? E como que você enxerga essa coragem que a gente tem que ter muitas vezes para estar vulnerável, para realmente viver algo conectado? Como essa história que você contou desse moço que, né, contou essa experiência para todo mundo, o quanto ele estava vulnerável também para dizer e falar sobre essa experiência. E o quanto ele foi corajoso para trazer isso num lugar, né, num campo onde muitas pessoas poderiam estar e ele poderia ser interpretado e isso faz parte de se conectar também, né? Muitas vezes estar vulnerável. Como que você enxerga essa vulnerabilidade e a coragem para viver esse lugar? Eu não consigo enxergar a não vulnerabilidade. Nós estamos constantemente vulneráveis, né? O planeta está vulnerável. Se a gente for parar para pensar, a Terra, né? Como ela se movimenta. Se ela sair um pouquinho do curso dela, um planeta no meio de 1 bilhão, isso já deixa a gente completamente vulnerável. Uma chuva deixa a gente vulnerável. Então, para mim, a vulnerabilidade, ela faz parte, ela é inerente da consciência humana. É a gente entender que nós não sabemos tudo, nós não temos poder sobre muitas coisas. Apesar de, sim, eu acreditar muito que o universo é mental, né? Que aquilo que a gente... Mas quem é que pode falar, quem é o ser humano que pode falar que domina a sua própria mente, que tem tudo aqui sabendo, né? Uhum. Não, eu controlo. Não, é tudo, a verdade é mental, é só o que eu crio. Mas o que é a mente humana? O que é? Uhum. Então, eu não vejo um outro lugar que não seja da vulnerabilidade. Se a gente for parar para pensar, a segurança, e esse é um dilema humano, né? A impermanência. Esse é o grande dilema da humanidade. É a gente querer estacionar as coisas e não poder.
Então, se você for parar para pensar um ciclo de vida humano completo, né, em que a pessoa nasce, cresce, vive suas experiências, se reproduz, tem filhos, os filhos saem de casa, vão embora e morre, e viveu uma vida boa. Quantas... E morre velho, né? Porque viver uma vida boa, você morre velho. Quantas percas, né? Você tem numa vida tranquila, tipo, então você perde a infância, primeira coisa, que a gente não quer de jeito nenhum. É sendo criança. Primeiro você perde o útero, né? Já começa lá atrás ainda. O paraíso, você é expulso lá do paraíso. Depois você perde o peito, o mamar quentinho, que é a coisa mais fácil do mundo, se alimentar por um único alimento, que te dá tudo o que você precisa, sem complexidade, você só mama e vem tudo. Aí depois você tem que largar isso, né? Depois a gente larga a infância, aí a gente tem que largar a juventude, os namoros. Daí tem filhos, aí depois você tem que soltar os filhos saem de casa, né? Então, num ciclo de vida, a gente tem muitas perdas, né? Isso sem falar nas tragédias, que também acontecem, que são perdas que a gente não está no ciclo normal. Então, a vulnerabilidade, para mim, está muito conectada com essa impermanência, né? E a gente saber que é. E aí, eu acho que talvez que nem você colocou, ele se expor, né? É essa formação nossa, da nossa personalidade, sabe, Fran? Eu tô com um bebê, então eu ainda tô no puerpério, e dizem que o puerpério é um estado alterado de consciência, né? A gente não fica normal, né? Então, às vezes eu fico meio no grau, assim, sabe? Tipo, eu fico viajando, eu tô muito... Nossa, tá legal minha cabeça em algumas horas. E eu fico pensando muito sobre isso, sobre o universo do bebê. Porque o João, meu bebê, ele tá com 7 meses, mas ele não sabe que ele é ele. Então, por exemplo, me perguntaram, ele já reconhece a imagem dele no espelho? Não, ele não sabe que aquela imagem que ele vê no espelho, aquilo é ele. O bebê, ele ainda não formou o que a gente vai chamar de consciência. Então, ele está completamente no inconsciente. Então, quando a gente nasce, a gente tem aquela visão meio embaçada, você só enxerga, você tá bem de frente, né? Que eles falam que é a altura, o bebê enxerga essa altura aqui, que é o rosto da mãe e o peito, que é tudo que ele precisa ver, mais nada. Aí a visão dele vai se abrindo perifericamente, e ele enxerga esbranquiçado, não é preto. Então, o bebê não enxerga preto, ele enxerga esbranquiçado com foco. Aí isso vai se abrindo, a visão dele vai se abrindo até que ele começa a ver mais coisas. Um dia ele vê a mão. Aí é muito bonito, porque ele fica um tempão fazendo assim. Ele tá vendo a mão pela primeira vez, né? E está formando trilhas, conexões, consciência. E para ele, para o bebê, tudo é ele. Não é eu sou aqui, o outro é aqui. Então, tudo que ele vê é ele. Olha que doido. É muito doido. Tipo, tô me vendo tudo, né? Tudo. Então, se ele tá vendo, viu um cachorro que brigou, é ele. Esses dias o meu amigo falou assim, não é de mim que ele gosta, é da minha cachorra, por isso que ele tá animadinho. Falei, então, mas ele não sabe que a cachorra é a cachorra. É ele. Ele, entendeu? Tanto que essa desidentificação, essa identidade vai se formando por volta do 1 ano e meio, pelos 18 meses, eles explicam que a primeira coisa é o bebê entender que ele é uma pessoa e a mãe é outra. Que, tipo, às vezes a mãe sai e ele fica sozinho. E aí a gente chama da crise dos 2 anos, né? Do Terrible Two, que é da consciência do eu. Então a gente vai ter essa consciência do eu por volta do 1 ano e meio até os 3 anos. Só aí que a criança aprende a falar, eu quero, eu vou, né? E aí a gente fala, vamos pôr essa roupinha? Ela fala, não! Vai lá beijar a avó? Não vou! Não quero! Né? Aí ele tá formando o eu desassociado do mundo. E a gente faz todo esse caminho para entender a gente como indivíduo, e parece que no final é para depois entender que a gente, na verdade, é o todo mesmo. E o bebê que estava certo. O bebê estava certo desde o começo. Bom. Então, eu vejo essa vulnerabilidade, essa não vulnerabilidade, quando a gente acha que não está vulnerável, é essa formação do ego, da identidade, de eu sou uma coisa separada de você. Né? E a Helena Blavatsky, que é a criadora da teosofia,
Ela chama isso de heresia da separatividade, que é a gente acreditar que nós somos separados do mundo, sendo que, na verdade, nós estamos todos conectados, né? Então, se eu me ponho vulnerável e falo de algo e estou abrindo ali, né? Isso me fortalece e, consequentemente, fortalece o grupo também com uma experiência dessa, né? Então, estar vulnerável não é muito uma opção, na minha opinião. Você tá e pronto. Você tá e pronto. E que muitas vezes, né, Má, até porque essa criação do ego e a nossa própria criação em cima de um monte de crenças, né? Porque aí depois, quando você, ao longo do seu desenvolvimento, a gente também vai recebendo essas informações desse todo, desse mundo, e vai recebendo um monte de criações em cima de um monte de crenças, um monte mesmo. Porque são todas as pessoas que estão à nossa volta. E nesse momento a gente aprende sobre essa vergonha, né? Então a gente acha que a gente controla e acha que a gente não está vulnerável, e que quando a gente vive uma coisa única e que não é nesse todo que a gente já está no final das contas, a gente fala, eu não vou fazer isso para não passar vergonha. E aí essa não vergonha a gente tenta muitas vezes fugir, né? Então eu não estou vulnerável porque eu não vou passar essa vergonha, porque se eu estiver vulnerável eu vou passar essa vergonha, eu vou voltar vergonha. Como você olha isso? Quantas vezes essa vergonha é da sua mãe? Porque se a gente está falando de uma formação de uma identidade, e a mãe é a principal pessoa, a figura materna, quem vai te nutrir de leite, de pensamento, de emoção, de vivência, de meio ambiente, porque se você é o todo e você leva uma criança para ver coisa bonita, ela se sente cada vez mais bonita, né? Se você está num ambiente muito sujo, muito bagunçado, muito barulhento, isso que ela vai formando dentro dela também, né? O Vitor Monteiro, que é um colega meu, né, que é constelador também, ele falou recentemente numa constelação aqui, por uma frase do pai, né? Então a menina estava se encontrando com o pai, depois de um conflito ali, e aí o pai amava aquela filha, sabe? Dava para ver aquele amor pela filha. E aí ele usou a frase assim: pai, a sua estima por mim gera a minha autoestima. E eu falei, uau, que lindo, como é verdadeiro isso, porque um bebê que se sente olhado, que se sente amado, que se sente visto, vai gerar a autoestima dele. É a partir do amor do outro que eu aprendo a amar também, né? E a partir do amor que eu sinto pelo outro também. Então é muito bonito essas conexões, que foi a primeira pergunta que você fez sobre as pessoas, né? Sim. Que as pessoas são tão importantes na nossa vida. Com certeza. E aí, tendo esse lugar, né, Má? Você recebendo esse lugar, né? E tendo esse olhar do outro, você pode ser aquilo que você é, né? Autêntico. Eu sou isso. Eu tenho essa coragem de ser isso que eu sou, essa autenticidade. Como que você olha, Má, para a autenticidade? Então, isso é muito legal, porque aí que é a doideira, né? Porque apesar da gente ser o todo, tem algo dentro de cada um que é único. E que é por isso que esse faz a diferença, né? Então, cada ser humano que você deixa de conhecer, cada ser humano que você passa reto, né? É uma única pessoa, um universo único e irrepetível que está ali. Por mais que existam teorias reencarnacionistas ou tudo mais, vou viver outra vida. Mas essa vida aqui, nessa experiência com isso é seu. E é essa autenticidade que vai trazer a força, né? Pra gente. E parece, quando eu vejo, que isso um pouco é essa luz divina que a gente carrega, sabe? Parece que é essa coisa única que é o Deus que mora dentro da gente. E então buscar isso, sem ficar olhando tanto para os padrões, para tudo que já te foi ensinado, né? Mas buscar o que a sua essência. Acho que esse é um caminho bem grande para a nossa espiritualidade, para a nossa conexão interna, né? Sim, e que deixa a gente humano, né? Isso abre duas janelas, assim, de coisas que eu ia trazer, que uma era como essa força da autenticidade também faz você estar mais espiritualmente conectado. Como você vê isso, Má? Como você vê espiritualmente conectado? Como que se conecta? Como que você enxerga esse lugar? Como assim? Tipo, como você, esse ser autêntico, né? Como a gente disse, isso é a luz que você trouxe, é a luz da espiritualidade. Como que você
olha e busca isso, assim, de estar espiritualmente conectada. É, aí que entra a autenticidade, né? Porque cada um vai achar isso de uma forma. Uhum. Claro que tem muitas coisas que vão influenciar na nossa vida, e uma das minhas linhas de estudo, né, que é essa influência tão forte, que é da ancestralidade. Então, por exemplo, se a gente for pegar os descendentes dos negros, né? Esses dias eu estava conversando com um cara, que é um negão bonitão, assim, e ele estava mostrando um vídeo que ele estava conduzindo lá um grupo, e de repente começaram todo mundo a dançar, cantar e dar grito, e ele que estava no comando. Falei, cara, isso daqui é totalmente tribal. Você nem imagina, mas tipo, tinha gente batucando. Isso, por que isso aconteceu ali com você? Porque você traz essa ancestralidade, está dentro de você, você querendo ou não, né? Tinha uma força tribal muito grande ali. Então, a espiritualidade, essa essência, eu acredito que não tem um caminho único, né? Uma das formas que a gente consegue chegar para isso é passando, sim, pela nossa linhagem, né? Honrando nossos ancestrais, pai e mãe, entendendo essa mãe maior, ou buscando essa fonte, né? Então, para mim, hoje, eu nasci numa família em que a fé era algo muito valorizado, né? Então, lembrando que o meio que você forma, essas experiências todas vão trazer informações, crenças e tudo mais. Tem gente que nasce numa família, por exemplo, que isso é muito mal visto, né? Ir na igreja, frequentar lugares e tal. Na minha família, não. Na minha família tinha muito forte isso, e a minha família era espírita kardecista, né? Então, o jeito que eles se conectavam com a espiritualidade, e aí era espiritualidade mesmo, porque, tipo, a gente ia ver, era, né, receber espírito, não era da Umbanda, é o espírita kardecista, que é o chamado mesa branca. Então, eu cresci nesse meio de conexão com a espiritualidade. Mas, por exemplo, em outras pessoas que frequentavam casa de oração, daí falava a língua dos anjos e recebia ali também alguma coisa. Então, não tem muita diferença nesse canal mediúnico, né? Mas, de qualquer forma, ao longo da minha jornada, eu segui os passos que a minha família tinha ensinado. Então, frequentei o centro espírita, frequentava as reuniões mediúnicas e tal, e aí, em um determinado ponto, aquilo deixou de fazer sentido para mim, assim, era mecânico, tinha se tornado um hábito, um bom hábito, não era um hábito ruim, um hábito que me prejudiciava, mas não tinha mais aquele fogo, né, aquela chama crística. E aí isso para mim é um ponto, falando daí da minha experiência com a espiritualidade, né, não que seja. Mas eu vivi na adolescência uma experiência crística muito forte, porque eu sou filha de jornalista, né, e professora, e meu pai sempre me ensinou muito a questionar as coisas. E aí a gente morava em Santa Cruz e viajava, sempre tinha uma placa bem grande que tinha aquele versículo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Somente através de mim que você encontrará o reino dos céus. E eu passava por aquilo e eu falava, nossa, que prepotência. Então quer dizer que só Jesus é que é o caminho e a vida. Nossa Senhora, então quem é budista tá perdido. Tinha adolescente, militante, assim, né? Tava querendo entender melhor as coisas. Então eu não gostava muito, assim, eu tinha umas críticas ao Jesus, do jeito que eu tinha me sido apresentado, né, até então. E aí um dia eu estava passando um perrengue de adolescente, não era nada de gravíssimo, mas a adolescência é muito intensa, né? E eu comecei a ler um livro, e esse livro chamava Os Sétimos Últimos Dias de Jesus na Terra. E era uma história que contava que uma pessoa foi fazer uma meditação profunda, não sei o que e tal, e nessa meditação ele assistiu os sétimos últimos dias de Jesus na Terra. E aí ele começa a descrever, era um livro todo, né? Desde a hora que Jesus pisa na Judéia, né, em Jerusalém, para os seus últimos dias, né? E aí tinha uma determinada passagem do livro que ele contava que ele estava na meditação e ele só assistia a história, mas que Jesus viu ele uma vez. E ele estava num lugar assim assistindo a história acontecer e Jesus olhou e viu ele. E aí, nesse livro, ele descrevia o olhar de Jesus, e ele começou a descrever como que era ser olhado para Jesus, por Jesus.
aquilo me tocou de uma maneira, de uma forma que parecia que Jesus estava me olhando. Eu senti um olhar de Jesus. Eu senti uma força crística que eu nunca tinha sentido antes. Eu chorava, chorava, chorava. Era uma energia crística, assim, de luz, de... Nossa, foi muito intenso, foi muito forte. Eu era uma adolescente, não tinha usado nada, tava tudo tranquilo. Foi uma experiência mística mesmo, que veio através de um livro. E ali eu me interessei por Jesus e comecei, e brotou dentro de mim um amor muito grande por ele, do qual eu venho me apaixonando cada vez mais, né? Então, essa energia, a força crística, para mim, fez muita diferença na minha vida, muita diferença. E é onde eu me apego, é lembrar dessa sensação do olhar, do amor, né? Então, quando a coisa tá no perrengue, quando as coisas estão difíceis, por exemplo, no começo da gravidez, esse bebê, né, de agora, ele foi planejado, era um bebê que a gente queria. Eu engravidei e eu fiquei doida da cabeça. Assim, foi só 2 semanas, graças a Deus, mas eu não sei o que acontece. Dizem que é hormonal realmente, né? Mas assim, foi a minha sensação, que melhor descreveu, é que eu estava caminhando pelo Vale das Sombras e da Morte. Então, eu fiquei 2 semanas lá no meu deserto, no meu inferno, nadei na lama de braçada e depois saí das emoções, né? Das nossas emoções, de acessar as nossas sombras, que todos nós temos também. Nós temos a luz e a sombra. E a gente precisa saber das duas, né? Então, eu estava lá na minha, durou pouco, tem gente que fica a gravidez inteira, às vezes, nisso, né? Depois eu tive uma febre bem forte, que eu senti que era meu corpo cozinhando todas essas emoções, e aí passou. Mas na hora que eu tava lá, eu falava assim, gente, eu preciso de ajuda, eu não tô muito legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou constelar. Não, eu vou voltar a fazer terapia. Não, eu vou na microfisioterapia. Não, eu vou ligar para minha amiga. Não, eu vou pedir para minha mãe. Não, eu vou... E eu não conseguia decidir que tipo de ajuda que eu ia pedir. E a minha cabeça tava um barulho na minha cabeça, um barulho. Daí eu dei um grito assim dentro de mim, falei, eu vou rezar. Eu vou pedir ajuda para Deus primeiro, antes de pedir ajuda pra qualquer coisa. E aí eu ajoelhei e fiz uma oração daquelas, sabe? Imediatamente eu já me senti melhor, imediatamente. E aí a partir daí eu tive um discernimento, né, de conseguir ir buscando as melhores ajudas que precisava. Então, eu sinto realmente, e aí vem as crenças, pode não ser uma verdade, mas eu acredito num mundo espiritual conectado com o nosso, né? O Rudolf Steiner fala que quando uma criança nasce, e se a gente for pensar, esse processo da concepção, do nascimento, ele é muito maior do que o humano realmente, porque a gente traz o material do físico, mas quantas pessoas transam no dia fértil e não concebe um bebê? A concepção é como se essa luz divina realmente entrasse, né, em nós, e isso é o divino dentro da gente, e isso vem de fora, né? E o Steiner, ele coloca que quando uma criança é concebida, junto com ela vem um anjo da guarda dela, que vai acompanhar ela, né, nos 7 primeiros anos de vida. Depois um pouco menos, e aí depois dos 21, só quando a gente chama é que o anjo da guarda vem, né? Então, eu acredito que nós não estamos, como seres humanos, no topo de uma escala evolutiva, que existem seres mais iluminados, mais inteligentes, têm mais sabedoria do que nós. E a minha sensação hoje, entendendo, estudando, é como se não fosse uma escada, mas sim esse espiral, né? Então, círculos, né? Para mim, isso faz mais sentido hoje. Então, o Arcanjo Miguel, por exemplo, é algo que eu trago muito forte dentro do meu coração. Eu já tive um sonho com o Arcanjo Miguel que foi muito forte. A espiritualidade, para mim, eu sinto que se não fosse essa crença, porque se é mental ou não, mas é uma crença positiva que me fez muito forte chegar até aqui, de não me sentir sozinha, de saber que vai passar, né, em alguns momentos. Então, essas experiências sagradas movem muito a vida das pessoas. Por exemplo, às vezes na clínica, uma pessoa chega com uma vida muito conturbada, e aí você vai olhar para a história da pessoa, poxa, é real, não adianta eu falar para ela, nossa, mas vamos olhar para o lado bom da vida, porque olha. Não, a pessoa chega machucada, ferida, doente, né? Passando por experiências, às vezes, com pais
muito difíceis, né, que fizeram uma criança, colocaram a criança em situação que não era, e ela sobreviveu, é um adulto, mas é um adulto com muitas questões doloridas, né? E uma pergunta que funciona muito quando uma pessoa chega assim para mim tão ferida é perguntar: quais foram as suas experiências sagradas na vida? Que de sagrado, que de divino já te aconteceu? Uhum. Quem foi que no meio de tudo isso te olhou com amor? Às vezes essa resposta não vai estar dentro da família. Às vezes foi um professor que olhou para aquela criança e viu a criança, né? Às vezes foi uma tia, uma avó que fez ali, que deu um colinho quentinho para aquela criança, né? Às vezes o amor não veio dos pais, mas se ela sobreviveu, se ela está aqui, algo de divino ela recebeu, né? Então, isso traz força, muita força para a gente, porque daí a gente vai trabalhar com o recurso que a pessoa tem e não só com a dor. E é no recurso que a gente supera as nossas dificuldades, né? Uhum. Ai, que linda você. Eu já estou emocionada. Eu dou uma chorada de vez em quando na metade do caminho, porque eu acho lindo, assim, e realmente eu trago para essa experiência pessoas que são realmente muito grandes em essência, assim. Então, acho que é por isso que eu sempre me emociono mesmo, porque eu fico encantada. Eu me permito me encantar por essas pessoas que estão aqui junto comigo, assim como eu fiz agora. E aí tudo isso é uma experiência muito humana, né, Má? É muito, eu sou humana, eu estou aqui, e todos nós podemos viver isso, né? Seja uma experiência crística, seja uma experiência menos crística, mas mais humana, mas que deixa a gente ser isso que a gente é enquanto a gente está aqui. E como que você olha para esse lugar quando a gente está no desumanizado, quando a gente se vê objetificado? Como que é isso? Esse é um processo que acontece, que aí entra muitas das discussões atuais, né, sobre inteligência artificial, se elas vão dominar os homens e tudo mais, e existe a visão positiva, né, sobre isso, e existe a visão negativa sobre isso, e existe um meio termo, que é onde eu tento me basear, mas como eu tenho filho pequeno, e o mundo está aí, né, e eu fico pensando, gente, se eu ficar com muito medo da inteligência artificial também, como é que eu vou criar Meu filho nasceu em 2023, né? Trabalho daqui 30 anos, como que vai estar o mercado de trabalho? Sim. O mundo, né? Nem o mercado de trabalho, né? Tipo, mas assim, como vai estar o mundo? Então, eu vejo um pouco que hoje, se a gente for parar para pensar, o humano, ele faz muita tarefa de robô, né? Tem uma teoria de um filósofo, que eu não sei quem é, mas eu ouvi isso da Lucilena Galvão, que é uma filósofa que eu gosto muito, que ela fala que a gente sai do homem Homo sapiens sapiens, e existe uma teoria que a gente vai criar o Homos robóticos, que é o homem-máquina, né? Sim. Então, por outro lado, se a gente for pensar que a inteligência artificial está chegando para fazer um serviço de robô, isso vai liberar o humano para fazer um serviço de humano. Uhum. Porque as coisas que é de robô fazer, o robô vai fazer. As coisas que é de máquina fazer, a máquina vai fazer. E o que é essencialmente humano, então? Então, o que vai ficar para ser humano? Para o humano fazer, né? Uhum. E aí a gente começa a parar para pensar. Então, a robotização, né? Que vai acontecendo. De você perder a sua essência. É os tempos modernos, né? Apertar a fechadura, ali, a parafuso, você não sabe nem para que serve aquela engrenagem toda. Então, o que diferencia o homem, que nem você falou, ter experiências humanas? Poxa, se a gente conseguir ter experiências humanas, já é muito divino. Porque o homem, em essência, né? Ele tem esse potencial. Então, o que faz a gente ser diferente dos animais? É exatamente essa consciência de se perguntar: o que eu vim fazer aqui? Para onde eu vou? Né? O que é a morte? O seu cachorro, por mais fofo que ele não sabe que ele vai morrer um dia. Ele não tem consciência da morte. Isso pode ser uma bênção, né? Para determinado nível. Mas não é uma bênção humana a ignorância, né? Para a gente é o contrário. O conhecimento é que nos liberta. Conheça-te a verdade e a verdade vos libertará, né? Uhum. Então,
por mais que possa ser difícil, às vezes, a gente lidar com determinadas verdades, é isso. E eu vejo que para a gente sair dessa robotização, são os questionamentos, o estar presente, né? Então, por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? Por que eu pego esse caminho todas as vezes, né? E é isso que a criança traz em essência. Eu estou com o meu mais velho, de 6 anos, que está na fase do porquê, né, agora, e ele quer entender tudo. E ele acha que eu sei as respostas, entendeu? Ô mãe, mas por que não sei o que não sei o que lá? Mas o dragão não sei o que. Então, é um questionamento muito grande. E ao longo da vida a gente vai. Fica quieto, menino. Para com isso. As curiosidades, ai, para de fazer pergunta. E a gente vai perdendo a nossa capacidade de questionar, porque a gente entende isso que você falou lá no começo, da vulnerabilidade. Se eu fico perguntando, vão me achar burro. Se a pessoa que é mais importante para mim, que é minha mãe e meu pai, me acha burro ou fica bravo comigo quando eu faço uma pergunta, eu vou me podando e a gente vai desumanizando, né? Então, eu vejo dentro desse aspecto positivo, de uma das coisas positivas, que é as máquinas chegarem. Ai, seria muito bom não ter mais que lavar a louça, sabe? Arrumar a casa e eu poder fazer coisa de humano. É livro, ficar na rede filosofando, né? Viver em essência, trazer esse amor pela sabedoria, que é isso que a filosofia é, né? O amor pela sabedoria. Então, se puder fazer mais coisas de humanos, eu tenho certeza que nós sairemos daqui e deixaremos um mundo muito melhor do que quando a gente chegou. Com certeza. Que lindo, Má. Tudo isso. E aí, para a gente finalizar, acho que uma pergunta que não poderia deixar de aparecer aqui, mas é que muitas vezes a gente, nessa busca, né, desse... Ah, tá tudo bem aí? Opa, deu uma piscada. Nessa busca de estar mais humano e menos robotizado, até, né, com tanta opção que a gente tem hoje para robotizar, acho que é essa busca que a gente tem, às vezes, do perfeccionismo, né? De eu fazer tudo perfeitamente bem, de eu fazer tudo perfeitamente rápido, de eu dar conta de tudo, né? Então, como você enxerga esse perfeccionismo aí, para onde a gente está indo muitas vezes, né? Aí são os perfis, né, de pessoas. Então, cada pessoa vai lidar com isso de uma forma. Tem gente, por exemplo, que aquela frase, feito é melhor do que perfeito, é muito boa. Porque eu, pelo menos, fiz alguma coisa, né? Então, às vezes, é um processo mental tão grande, eu tenho que isso, tenho que aquilo, e a pessoa fica perdida e não faz nada. Então, vai lá e faz. Porque a ação acalma os nossos pensamentos, consequentemente, nossos sentimentos, né? Então, a linha da forma que acontece, eu penso, eu sinto e eu faço. E daí o inverso, eu faço algo, eu sinto e aí eu penso, né? Então, esse ciclo humano de aprendizagem, é assim que a gente aprende, passa por isso. Então, às vezes o feito é melhor do que perfeito, vai ajudar. Mas tem gente, que é o meu caso, por exemplo, que já é mais desleixadão mesmo. Que já fala assim, tá bom, do jeito que tá lindo, né? Então, ter o olhar mais para o belo, ter um olhar mais para o detalhe, né? O meu pai uma vez falou para mim isso, falou assim, o cavalo de corrida ganha por um nariz de diferença. É no detalhe das coisas que a gente faz a diferença. Isso é o humano, né? Então, o humano é pôr uma florzinha ali, deixar ir no perfeito. Mas eu acho que o que pesa é a gente não entender o nosso tamanho e achar que a gente vai conseguir dar conta de tudo. Então, o que é minha função e o que não é. E aí entra muito de novo, nossa, estou muito crística hoje, mas de novo, os lírios do campo, né? Sim. Às vezes a gente fica achando que a gente precisa dar conta de muitas coisas, de fazer muita coisa, mas a coisa já está feita, a natureza já fez para você. É só você deixar o fluxo fluir, né? A coisa acontecer naturalmente, que vai dar certo, né? Então, quanto que isso pode ser um processo muito mais mental de eu achar que eu que sei que é bom para tudo. E aí gera sobrecarga, né? Então, sentar um pouco e só observar ajuda muito nesse perfeccionismo. E entender que o Bert Hellinger falava isso, né? A busca pelo perfeccionismo é a busca pela morte. A pessoa que está buscando perfeccionismo está buscando morrer, porque é o único jeito de ser perfeito aqui. Não tem outro jeito. Então, é o impermanente, é o inacabado.
Ah, não deu para casa ficar inteirinha hoje do jeito que eu queria. Tá bom, amanhã eu continuo, né? Porque eu vou ter a minha vida toda para fazer isso, para arrumar a casa, né? Inclusive essa casa aqui, né? Boa. Principalmente. E até essa a gente vai ter que entregar depois no final. Com certeza. Com certeza. Esse corpo não é nosso de verdade. É aluguel, né? A gente paga esse aluguel aqui para a nossa vida. Ai, Má, que delícia conversar com você, se sentir pertinho, assim. Eu sou realmente, como eu falei, uma grande admiradora de vê-la falar, de trazer as suas ideias, mesmo que essa forma mais sucinta, porque acho que a gente ficaria conversando por horas aqui, mas eu entendo que tudo tem o seu tempo também. Isso. E esse tempo que a gente tinha para trazer isso, então, gratidão, assim. Perfeito. A minha admiração por você sempre aumenta, que eu profissionalmente te modelo muito, porque eu acho muito lindo o seu jeito de olhar e de trazer as coisas. E sou muito grata, assim. Te vejo e sou muito grata por tudo que você é, por tudo que você já representou na minha formação. Para mim, vai ser sempre minha professora, que eu admiro, que eu modelo. E gratidão, de verdade. Te honro e te respeito por tudo isso e por compartilhar aqui comigo. Gratidão mesmo. Eu que agradeço, Fran, muito, muito pela essa iniciativa, por você mesmo de longe estar presente, né? E usando os recursos. E eu sei que você está aqui muito para somar, para a gente colaborar e fazer juntas. Então, além de professora, você tem uma amiga aqui, querida, que ex-vizinha. Ex-vizinha, é verdade. Foi muito bom assim, a gente poder compartilhar, fazer essa conexão com as pessoas que você vê, mesmo que depois de um tempo, tal, quando a gente senta para conversar, a conexão é a mesma. Então, é isso que realmente importa. Muito obrigada, viu, por você ter passado por aqui, pelo convite. E eu desejo que esse projeto leve muita luz, muita consciência para todas as pessoas que cheguem e pode contar comigo aí na sua trajetória. Gratidão, amor. Muito obrigada mesmo. Um beijo. E aí eu queria que você deixasse assim, para as pessoas onde te encontra, onde estamos no Aldeia Florescer, porque vale muito a pena essa experiência também. De contato longe, mas de contato próximo também é muito importante. Onde achamos a Maiara? Estou aqui na aldeia, ó, como vocês podem ver. Hoje a nossa rede social principal é o Instagram, então @aldeia florescer. Mas a gente tem um site também onde você consegue entrar em contato rapidamente, que é aldeiaflorescer.com.br. Estamos na cidade de Bauru, mas atendemos online em todos os lugares. E eu sou a Maiara, lá pelo Instagram da aldeia, você já consegue me encontrar também. Estamos sempre por ali. E venham conhecer aqui esse nosso espaço, a nossa casa, a minha mãe, que também é uma pessoa que rende bons papos, viu? Com certeza. Uma próxima conversa sua. Quem sabe? Ela já está na minha lista. Que bom. Gratidão, Má, mais uma vez. Um beijo. Obrigada. Fique com Deus. Um beijo em todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu saio?